Olá André, obrigado pela disponibilidade para gravar esta entrevista para esta série sobre pandemias e história na era da Covid-19. Hoje é feriado de Sexta-feira Santa, presumo que estejas por casa. Sim, olá Flávio. Obrigado por me convidares a participar nesta tua iniciativa. É verdade, hoje é Sexta-feira Santa e a verdade é que será como o meu as minhas últimas 4 semanas, que será passada em casa, não é? A trabalhar, afortunadamente, mas em casa. Claro. Como tens visto provavelmente pelas notícias, eu acho que todas as pessoas têm seguido atentamente a comunicação social, o número de infectados tem vindo a aumentar dramaticamente. Já ultrapassamos o milhão há algum tempo, estamos perto dos 2 milhões em todo o mundo. E quase 100 mil mortos. Em Portugal, hoje, a Direção-Geral de Saúde assinalou mais de 15 mil doentes diagnosticados e 435 mortos em Portugal. Como é que tens vivido este período de quarentena e isolamento? Bem, como te dizia, a verdade é que, no meu caso, pela fase do trabalho em que eu estou, neste momento, na fase do doutoramento, uh, eu posso continuar a trabalhar plenamente em casa e, portanto, comparando com a minha rotina diária dos últimos meses, antes disto acontecer, não muda assim tanto. Claro que muda as pequenas rotinas de poder sair a todo momento, de qualquer forma, e claro que ao fim de várias semanas isso se torna opressivo. Eu imagino que fosse muito complicado se eu cumprisse outro tipo de funções ou se, por exemplo, estivesse, enfim, nos 2 primeiros anos do meu doutoramento, em que foi sobretudo o trabalho de arquivo que me ocupou o tempo, em que eu estaria sem poder avançar no trabalho e aí seria provavelmente muito mais impactante na minha vida. Ainda assim, não há nada de que me possa queixar neste momento, porque de facto tive muita sorte em relação ao período em que aconteceu e, portanto, Tens tido muito de fazer e podes fazê-lo a partir de casa, não é? exatamente, exatamente. Ótimo. As próximas questões que eu te vou fazer são diretamente relacionadas com os teus temas de investigação. Em tempos de pandemia é normal que as pessoas comecem a procurar algumas respostas e soluções para casos semelhantes no passado. Como sabes, alguns dos exemplos que aparecem em meios de comunicação social são a peste negra e gripe espanhola do século XX. Mas a peste negra é muito diferente desta estirpe de coronavírus que de momento nos aflige. Não te importas de explicar, sob a perspectiva do historiador, quais é que são as principais diferenças entre a peste negra do século XIV, por exemplo, e a Covid-19? Sim, claro que neste momento, como historiador, eu posso filtrar o pouco que sei enfim, da biologia, da ecologia destas doenças. Em primeiro lugar, a Covid-19 é provocada por um vírus, né, da família dos coronavírus, e a peste é uma doença provocada por uma bactéria, a Yersinia pestis, que foi identificada no final do século XIX no Oriente. A verdade é que o tipo de infecção é muito distinto, apesar de ambas serem zoonoses, ou seja, serem doenças com origem noutras espécies de mamíferos e que por acidente acabaram por infectar seres humanos, a verdade é que no caso da peste é necessário um vetor, ou seja, é necessário um inseto, um pouco, enfim, como o tifo, por exemplo, onde o piolho é responsável pela infecção do homem, neste caso. No caso da peste, é sobretudo a pulga do rato, várias espécies de pulgas de rato, que contraem a doença e a cultivam, entre aspas, no seu sistema digestivo e que depois, através da picada, podem transmitir a outro hospedeiro que só por acidente é o homem, ou seja, só numa fase em que os seus hospedeiros preferenciais, sobretudo espécies de roedores, já, enfim, morreram, e então eles têm que passar para alternativas menos naturais. De qualquer forma, apesar de não ser facilmente transmissível entre homens, só na sua forma pneumónica, que é rara, apesar de ser mais mortal, a peste é, enfim, tem uma etologia muito diferente, muito complexa, e a nossa grande vantagem é nós percebermos mais ou menos como isso funciona, os mecanismos, e é por isso que hoje falamos sobretudo nas consequências
das medidas profiláticas e não das consequências da devastação da doença propriamente dita. A peste, de facto, é muito diferente da Covid-19, os seus agentes são muito diferentes e creio que as grandes semelhanças ou os grandes paralelismos que podemos traçar aqui são os da resposta humana, ou seja, são a reação, a ação, a forma como as sociedades e os indivíduos encaram este tipo de fenómenos. Claro. E o que é que nós sabemos sobre as origens em si da peste negra e a forma como circula? Já explicaste que para transmitir é necessário haver um vetor, não é? Sim. Um inseto ou uma pulga que possa fazer essa passagem de hospedeiro para hospedeiro. Mas olhando para trás e olhando para a Idade Média, nós sabemos que a peste negra poderá ter dizimado cerca de metade da população, não é? Os números são sempre muito largos, porque é difícil também de saber com exatidão qual é que terá sido a capacidade de destruição desta doença. Mas num mundo em que meio mundo ainda não conhecia a outra metade, não é? Em que ainda não se conseguia fazer circulação marítima para a Índia, em que ainda não se conhecia a América, mas claro que a América é outro caso à parte. Como é que foi? Quem é que foram os agentes responsáveis pela propagação da peste negra? A fase inicial é ainda um objeto de muito debate. Nos últimos anos acrescentou-se uma nova fonte de argumentos que é muitíssimo importante e tem fornecido novidades revolucionárias, que é as do domínio da paleogenómica, ou seja, a análise do ADN antigo e a partir daí a definição de uma árvore genealógica, entre aspas, das diversas estirpes de um determinado agente patogénico. A peste, neste momento, creio que é o agente patogénico que foi alvo de um estudo, de um maior número de estudos e de estudos de maior fôlego, por motivos óbvios, pela sua importância histórica e pela atenção que lhe tem sido prestada, e há elementos geográficos que são apurados a partir dessa dimensão paleogenómica. Os dados mais recentes e aqueles que são mais consensuais apontam para uma origem do agente patogénico. Há os intervalos são largos, mas à volta de 20 mil anos, que a Yersinia pestis se terá diferenciado do seu antepassado, do seu, progenitor, entre aspas, de espécie, que é uma outra bactéria do género Yersinia, a origem geográfica apontada é algures entre, a China interior, a área da Mongólia, a base dos Himalaias e a Ásia Central, ou seja, mais ou menos correspondente a países como, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão. E aquilo que parece neste momento é que, há 3 pandemias históricas, mais ou menos convencionadas. A primeira iniciou-se com a chamada peste de Justiniano no século VI. A segunda começa com a chamada peste negra, em meados do século XIV, e a terceira em meados do século XIX, mais ou menos no Extremo Oriente. Contudo, todas elas parecem ter tido origem neste território primordial não é do Extremo Oriente, não estamos a falar da zona da Indochina, por exemplo, mas daquela área da Ásia Central, aquela área nas franjas dos Himalaias, onde é possível que a bactéria tenha evoluído, por exemplo, com um determinado conjunto de espécies de grandes roedores, marmotas, enfim. Agora, claro que uma doença numa área relativamente remota precisa tem que haver uma forma de se poder expandir. E aquilo que acontece é que no século XIV há já um pouco fragmentado, mas uma unidade relativa que se mantém. A maior unidade política da história é o Império Mongol e vem desde essa área da Manchúria, da Mongólia, até às portas da Europa e ao Médio Oriente. E a verdade é que as várias rotas da seda, a Rota da Seda, tem nos seus múltiplos caminhos uma ligação contínua entre essa área da China e da Ásia Central e
enfim, aquilo que hoje chamaríamos Europa de Leste, enfim, a área de influência do antigo Império Bizantino e dos novos Estados russos deste período. E então há movimentações de tropas muito importantes nesta fase, enfim, na primeira metade do século XIV, e, enfim, a chamada Horda de Ouro tinha territórios na atual Ucrânia. E um desses tinha sido cedido aos genoveses, que é a cidade de Cafa, e a narrativa clássica da introdução da peste na Europa seria a de que, num conflito entre as tropas da Horda de Ouro e os genoveses, fortificados em Cafa, teriam sido catapultados corpos de doentes com peste e a partir daí teria sido então infectado um conjunto de genoveses que, fugindo em barcos, teria sido responsável pelos primeiros focos de contaminação. Não sabemos se isso é verdade. Do ponto de vista epidemiológico, a doença, não faz sentido que a doença possa ser transmitida através de cadáveres, a menos que eles sejam desmembrados e que alguém respire aquilo que possa emanar dos corpos. Mas a verdade é que faz sentido que tenha sido através dessa movimentação, quer de exércitos, quer de mercadores, desde a China e desde, enfim, das zonas mais orientais do Império Mongol até a Europa Ocidental. Há um problema porque a identificação de, enfim, epidemias do tipo de peste, quer na China, quer, por exemplo, na Índia, é muito problemática para estas cronologias. Há alguns indícios que falam de algo que pode ser, que faz lembrar peste na sua descrição, na década de 1330 na China, mas ainda falta algo inequívoco, como, por exemplo, a identificação de ADN antigo em vestígios, em restos ósseos, em vestígios osteológicos de vítimas da peste, como já tem sido identificado para várias cronologias em vários pontos da Europa. Ou seja, apesar de ser uma doença, de ser um elemento natural, a verdade é que é a ação do homem, numa cronologia em particular, que promove, entre aspas, não é? E que acaba por, enfim, servir de meio difusor a esta doença que, de outra forma, continuaria provavelmente restringida à sua área original, como, se bem, enfim, lembrarmos de algo muito recente e absolutamente assustador na sua mortalidade, na sua ação, o ébola, apesar de tudo, se manteve mais ou menos circunscrito à área da África tropical, ainda que seja uma área muito considerável entre, enfim, a República Democrática do Congo e a Serra Leoa, por exemplo. Obrigado, André. Isto faz-me pensar em mais algumas questões que são mais ou menos relacionadas e podem ter alguma importância para quem gosta de pensar entre os acontecimentos passados e a pandemia que se vive atualmente. Porque no final de 2019 e no início de 2020, os meios de comunicação ocidentais começaram a ter as primeiras notícias desta pandemia na China, como estava a afetar cidades como Hubei e a região do Wuhan. Na altura parecia tudo muito distante, não é? A China ali a milhares de quilómetros, a afetar uma cidade que estava cercada, em que as pessoas não podiam sair de casa e aquilo parecia aparentemente mais ou menos controlado. Parecia tão aparentemente controlado e distante que ninguém na Europa, especialmente os governos, parece ter demonstrado uma preocupação em iniciar ou adotar estratégias que pudessem prevenir a propagação deste vírus entre nós. Só mesmo quando isto começou a atacar em força, em particular no norte de Itália, é que começou a haver alguma resposta, ainda que moderada, para fecho de fronteiras ou medidas profiláticas de isolamento social por parte dos Estados europeus. A primeira questão que eu tenho para te colocar, na sequência do que acabaste de dizer, é como é que era a velocidade de propagação da peste negra? Porque aqui estamos... Por exemplo, no caso da Covid-19, sabemos que demorou cerca de 2 meses e meio, 3 meses a chegar à Europa. A peste negra provavelmente teve um ritmo de propagação diferente, não é? Ainda para mais porque atualmente nós temos os aeroportos que funcionam como hubs de transmissão de doenças, não é? Por causa dos voos que interligam qualquer parte do mundo em tão pouco tempo. O que é que tens a dizer sobre isto? Bem, a verdade é que, nesse caso, a comparação é mais do que pertinente, porque, de facto, na Idade Média, a peste propagou-se à velocidade dos navios. E aquilo é uma expressão particularmente feliz
e ao mesmo tempo particularmente tenebrosa, que é usada por um autor de referência norueguês, o Ol Benedicto, e a verdade é que ele fala em saltos metastásicos. Isto complica ainda mais a compreensão da propagação da doença. E o que é que ele quer dizer com esta expressão? Por exemplo, retomando convencional, ou tida como convencional, a entrada da peste na Europa, ou seja, a partir dos navios genoveses que vêm da Crimeia, o contágio, ou a primeira cidade europeia contagiada, terá sido, enfim, provavelmente Constantinopla, porque eles teriam que por lá passar e teriam aportado, e a partir daí, a partir de Constantinopla, eles dirigir-se-iam primeiro a Messina e depois a outros portos italianos, e por uma via independente, depois a partir de Constantinopla para o Egito. E em que é que isso resulta? Estamos a falar de 1347, mais ou menos. E isto, no final de 1347, faz com que, através destes focos que vão eclodindo em diversos locais, haja uma contaminação relativamente rápida das zonas portuárias. Fora de Itália, na Europa Ocidental, provavelmente foi Marselha. Rapidamente a Catalunha é contaminada. Enfim, falarmos só muito rapidamente disto, para dar uma ideia, o primeiro tratado contra a peste é escrito por um médico catalão e é terminado em abril de 1348. Ou seja, poucos meses depois de a doença entrar na Europa Ocidental, enfim, aquilo que nós hoje designamos como Europa Ocidental, já estaria, enfim, plantada, entre aspas, nos principais portos da Península Itálica, das ilhas do Mediterrâneo, da costa mediterrânica francesa e espanhola. Isso, assim, de repente, desculpa interromper-te, André, eu estava aqui a pensar, isso é um tratado que é escrito por alguém que tenta identificar as características da doença, não é? Muito provavelmente, e não sei se apresenta algumas soluções para combater, mas aquilo que eu queria perguntar é, existiam relatos, por exemplo, a partir de 1347, relatos do que estava a acontecer noutras partes, noutras geografias do Mediterrâneo e da Europa, sobre um novo tipo de doença que estava a afetar as populações, que chegaram antes da peste, e se as pessoas já começaram, ou as instituições responsáveis pelo governo das cidades, começaram a adotar algum tipo de medida para perceber o que impacto é que isso iria ter nas suas populações? Sim, há alguns indícios de que, a partir de certa altura, sobretudo nos territórios que foram afetados mais tarde, tenha havido uma expectativa de que poderia lá chegar, ainda que houvesse muito pouco a empregar para combater um eventual surto de peste. A verdade é que temos indicações de que, por exemplo, dois reis, particularmente, em concreto o Eduardo III de Inglaterra e o Magnus Eriksson da Suécia, e na altura também da Noruega, souberam que havia no continente, enfim, em vários sítios e de uma forma, enfim, supostamente nunca antes vista, uma doença que agressava, e portanto, no caso do Eduardo III, parece que houve algumas tentativas de impedir a sua entrada em Inglaterra, ainda que aquilo que nós designamos por um quarentena, e que de facto é, enfim, um desenvolvimento medieval, seja posterior à peste negra, ou seja, estas ferramentas profiláticas que tiveram as suas primeiras formas na Idade Média surgem como reação e não são anteriores à doença. A verdade é que, de facto, eles não foram eficazes e em, enfim, setembro, outubro de 1348, a doença já terá infectado os principais portos da fachada atlântica e chegado à Inglaterra. Ou seja, pouco mais, enfim, um ano talvez, depois de entrar na Europa, toda a costa europeia, mediterrânica e atlântica estava já praticamente sob a influência da doença. Quanto ao rei sueco, foi uma carta aberta, enfim, o modelo existe também em Portugal, não é? Saibam todos quando esta carta virem, à maneira sueca, avisando as instituições do seu país, as autoridades, que
muito previsivelmente aquele mal que estava a agraçar noutros países chegaria ali também e, portanto, enfim, às formas espirituais, sobretudo, mas também seculares que houvesse para combater ou tentar amenizar ou atenuar qualquer dano de doença seriam para ser empregues dentro do possível. Portanto, sim, há também algumas referências aí bastante mais macabras em relação ao espaço imperial, ou seja, às cidades do Sacro Império Romano-Germânico, onde, enfim, sabemos que a correspondência entre as cidades fazia com que muitas delas soubessem o que se passava nas outras antes de serem contaminadas, mas a verdade é que a ação da peste sobre esses espaços, por exemplo, sobre a atual Baviera, enfim, aquela área central e relativamente próxima dos Alpes desse espaço, não é, a ação da peste ainda não é bem entendida e durante muito tempo julgou-se até que seria inexistente, por exemplo, na atual República Checa, que seria, enfim, teria sido poupada. Hoje sabe-se que não é bem assim e, portanto, é que ainda é um assunto em aberto. Isso é muito interessante, então, para perceber como é que, sobretudo para quem não conhece tão bem a Idade Média, para perceber como é que circulava a informação, que muitas vezes as pessoas dispunham de dados também antecipadamente e poderiam também agir de uma forma proativa e preventiva. A próxima questão que eu te tenho tem que ver com as instituições e os agentes responsáveis por tratar doentes com peste negra. Hoje em dia nós sabemos todas as informações relacionadas com a Covid-19 através da Direção-Geral de Saúde. Todos os dias temos os boletins televisionados por volta da hora do almoço. Sabemos o número de infectados, os materiais médicos disponíveis, hospitais especializados, as terapêuticas aplicadas, entre outros temas. É uma realidade muito diferente daquela para a Idade Média. Recuando para esse período, para o século XIV e para a fase de mitigação da peste negra na Europa, em particular em Portugal, quem é que eram as instituições e os agentes responsáveis? Foram criadas novas instituições, por exemplo, também? Havia o dever geral de confinamento das populações? Claro, eu acho que a grande diferença que deve ser estabelecida entre a chamada peste negra, que é então esta primeira epidemia transcontinental da segunda pandemia de peste, que é algo que dura isto na Europa Ocidental mais ou menos entre 1347 e 1352, mais ou menos, é que para estes homens se trata sobretudo de uma novidade. E muitas das ações quer de profilaxia, quer de combate à doença que nós veremos nos séculos seguintes, ou até algumas décadas depois, não existem na peste negra porque tudo aquilo era novidade para aqueles homens que estavam num território onde não se via algo daquele género há mais de 600 anos e é uma memória, essa da chamada da primeira pandemia, que é uma memória muito, enfim, muito distante e ao mesmo tempo pouco documentada. E então eles não sabiam como reagir e foi sobretudo reação. Curiosamente, nós que hoje falámos tanto de curvas epidemiológicas, a verdade é que a curva foi muito alta, o que quer dizer que na maior parte dos territórios a epidemia propriamente dita não durou mais do que 3, 4, 5 meses. Mas significa também que muito rapidamente foi atingido um pico absolutamente extraordinário e, enfim, a partir daí a mortalidade e a morbilidade foram tão espantosas como parecem ter sido. Curiosamente, não temos registros, os registros são sobretudo indiretos, não é? Fiscais, de testamentos, mas muitas das pessoas não tiveram tempo de fazer um testamento ou não tiveram a quem o fizesse. Muitos destes dados são mais completos, por exemplo, para o território ou para as áreas de maioria islâmica do que para a Europa. E, por exemplo, há registros no Cairo, não tenho certeza se já para a primeira, mas para a maioria das epidemias desde o período medieval, registros sobre, por exemplo, os caixões ou, enfim, os mortos que saem das portas da cidade para serem sepultados e, portanto, há um registro mais ou menos, enfim, administrativo fiável. Para a Europa, nem tanto. E a verdade é que
não há hospitais para, enfim, doentes da peste, propriamente. Aliás, o Hospital Medieval é, sobretudo, uma instituição de caridade que acolhe pessoas ou com parcos recursos ou com, enfim, uma idade avançada, pessoas, enfim, no fundo são instituições de acolhimento que misturam o conceito de hospital com um lar, com uma casa de acolhimento, com um albergue. Há todo um conjunto multifacetado de missões. E a verdade é que a cura de doentes não era a mais importante, não era a mais frequente e não era também a mais motivadora. De facto, só no final do século XV é que começam a aparecer os primeiros, enfim, hospitais para pestíferos, algo que é muito pequeno, muito localizado e que é, enfim, vocacionado sobretudo para os pequenos surtos que marcam, enfim, as ocorrências a partir de determinada altura, do século XV sobretudo. E no século XIV, durante esta peste negra, a verdade é que as autoridades, aquilo que nos parece é que não havia muito que pudessem fazer, era sobretudo reativo, era sobretudo tentar gerir a situação, a fazer com que, dentro do possível, as instituições continuassem a funcionar, que a economia continuasse a funcionar de certa forma. Sabemos que, por exemplo, durante o pico a fase final do pico da peste negra em Inglaterra, ainda assim entravam navios com vinho português no estuário do Tamisa. Portanto, as necessidades tinham que ser devidamente, enfim, respondidas, mas sim, é muito difícil dizer que as autoridades assumiram uma posição ativa de combate à doença, porque de facto eles não sabiam com o que estavam a lidar, não sabiam o que esperar e não sabiam como e quando aquilo acabaria e o que é que sobraria sequer, porque eu acredito muito sinceramente que as pessoas achassem que era o fim do mundo. Claro, o que acaba por ser muito diferente até de hoje em dia, não é? Porque enquanto não se... A verdade, temos uma medicina muito mais desenvolvida, não é? Tecnologia muito mais avançada, mas que não é suficiente para conseguir, em tempo recorde, descobrir uma vacina ou qualquer outro mecanismo que possa fazer com que se consiga parar em absoluto esta pandemia e de salvar muitas das vidas que estão neste momento a ser ameaçadas pela Covid-19. Tanto que temos um mundo inteiro parado, que é uma coisa completamente inaudita, não é? Na nossa vida. Isto faz-me lembrar uma outra questão importante, que é uma das imagens impressionantes que por vezes as televisões passam é quando se olha para a Praça de São Pedro e aquilo está vazio, ou o Papa no meio da Basílica a dar a missa para um espaço sem pessoas, que não é muito comum. Antigamente, ou recuando vários séculos, é muito provável que quase todas as pandemias, grandes doenças ou grandes males tinham um bode expiatório, ou eram um ato de Deus para punir ações que haviam sido feitas por parte dos seres humanos ou dos governantes. Por exemplo, salvo raras exceções, a Covid-19 já foi associada, por exemplo, por uma ministra do Zimbábue, dizer que era uma forma de poder punir os Estados Unidos pelas sanções, ou um padre americano diz que é um castigo pelos casamentos gay. Qual foi a posição da religião no meio destas pandemias? E, ao mesmo tempo, quem é que eram os bodes expiatórios, não é? Quem é que as pessoas responsabilizavam pela peste negra? Se deram atos de xenofobia, porque aqui também me estou a lembrar, estas questões estão interligadas, por isso é que eu estou a fazer mais do que uma Sim, claro. Do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, no seu estilo muito pouco contido, de falar que a Covid-19 é um vírus chinês. Sim, é verdade. Nem nisso Donald Trump é original, de facto. A verdade é que a religião organizada teve um papel bastante responsável, entre aspas, na gestão do problema da peste negra. Fez o possível, que estava ao seu alcance, e o Papa, na altura, Clemente VI ou VII, peço desculpa, mas creio, pronto, Papa Clemente, na altura o papado estava sediado em Avignon, no sul de França, relativamente perto de Marselha, e então foi uma área particularmente fustigada
pela doença. Afortunadamente o Papa não foi vítima. O seu médico pessoal, que legou uma das descrições mais completas e mais corretas da peste, o Guy de Chauliac, foi infectado, mas sobreviveu, portanto ainda faz parte de uma estatística mais impressionante. O Papa fez com que, Clemente VI, exato, o Papa acabou por tomar uma posição extremamente responsável, por exemplo, na tentativa de acabar com os piores massacres. O grande bode expiatório durante a peste foram, uma vez mais, os judeus. Eu há pouco falava das notícias de peste que corriam, por exemplo, entre as cidades do Sacro Império. A verdade é que em alguns casos houve os chamados pogromos, não é? Os massacres de judeus em algumas cidades alemãs, onde eles eram acusados, alemães, enfim, eu digo alemães do espaço germânico, onde eles eram acusados de serem responsáveis pela peste. Os meios são tão férteis como a imaginação, envenenando poços, espalhando pós no ar, enfim, fazendo rituais imaginativos. Neste caso, isto não fica circunscrito ao espaço do Sacro Império. Alguns dos pogromos mais violentos dão-se, por exemplo, na Catalunha. Em Tárrega, ainda há poucos anos, foi descoberto um cemitério judaico, onde, pela datação e depois pelo cruzamento com a informação documental, foram descobertos dezenas de corpos de pessoas que foram mortas num motim, anti-judeu, durante a peste na cidade. Curiosamente, isto não se aplica apenas aos judeus, mas o caso dos judeus é o mais paradigmático e, por exemplo, o Papa Clemente VI agiu de uma forma muito enérgica para condenar estes atos, dizendo que os judeus não têm nada de culpado, nem fazia sentido aquilo que estavam a ser acusados, uma coisa muito simples, porque se não fosse mais nada, eles próprios, os judeus, morriam tanto da doença como qualquer cristão. Sim, exatamente. A questão é que, por exemplo, os catalães que mataram judeus na Catalunha porque, enfim, achavam que eles seriam responsáveis de alguma forma pela peste, foram os mesmos catalães que foram mortos em algumas zonas de Itália onde se tinham estabelecido, porque eram os estrangeiros acusados de fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, temos aqui um ciclo de bodes expiatórios, que é sempre outra minoria, que, enfim, desperta desconfianças se nós, expostos a tanta informação e a tanta ciência, enfim, por vezes embarcamos nesse tipo de leituras, tão mais compreensível é que tenha sido feito no século XIV. Também os leprosos, em alguns casos, foram os bodes expiatórios, enfim. Curiosamente, o Islão, como tem uma perspectiva muitíssimo distinta do cristianismo em relação, sobretudo, do pensamento islâmico clássico, há uma leitura, mais ou menos consensual no século XIV de um ensinamento do profeta que entende que o contágio não existe, o contágio, enfim, pelo menos a possibilidade de alguém transmitir uma doença a outra pessoa, e que no caso da peste, ninguém deve fugir de um local empestado, nem dirigir-se para um local empestado, porque isso seria um desrespeito do juízo divino, e morrer era a vontade de Deus. Se fosse um pecador, teria o castigo devido. Se fosse um bom fiel, seria considerado então como um mártir e ascenderia ao céu. Portanto, há uma leitura diferente e que previne este tipo de ações, enfim, heterodoxas, porque de facto entende que é uma ação divina e que ninguém tem que ir contra, desrespeitar ou questionar. Ok, obrigado. Estamos a aproximar do final desta entrevista. Eu vou juntar aqui alguns elementos que tinha pensado, que acho que é uma boa forma de rematar. Que já falaste agora, de certa forma, de algumas consequências sociais gravosas que afetaram as sociedades europeias, em particular por causa da peste negra.
Neste tempo de incerteza em relação à doença, também existe uma incerteza muito grande no que diz respeito ao futuro da economia das sociedades ou dos países, neste caso. Porque as empresas estão em layoff, outras estão a despedir os seus trabalhadores, as pessoas estão por casa, não conseguem cumprir as suas funções laborais na sua plenitude. Portanto, existe um grande risco de que possa haver uma recessão massiva ou uma taxa de desemprego brutal. O número de pessoas que já submeteu um pedido de desemprego nos Estados Unidos já atingiu 16,6 milhões recentemente de cidadãos norte-americanos, o que é absolutamente impressionante. E nós sabemos, por exemplo, eu estava aqui a olhar para o lado e fui buscar o livro do Sabatino Lopes, cuja data extrema é 1350, ele coloca ali mais ou menos, ele diz que há um período de florescimento e de crescimento e de desenvolvimento e de revolução comercial na Europa que é interrompido pela peste. Nós não temos resposta para o futuro, nem sequer conseguimos imaginar o que é que irá acontecer à economia global por causa desta pandemia. O que é que aconteceu à Europa depois da peste negra? Conseguiu recuperar rapidamente? Foi uma recuperação mais lenta? E para terminar, eu gostaria só de que pudesses deixar, por exemplo, uma mensagem sobre: foi tudo mau ou advieram elementos positivos desta pandemia que infelizmente matou tanta gente no mundo inteiro? Sim, é assim, é muito. Por vezes nós, tu sabes isso melhor do que eu ainda, por vezes nós, enquanto historiadores, temos que artificialmente dividir uma questão de conceptualização, quer temas, quer períodos. A verdade é que, pelo menos para o caso português, que é aquele sobre o qual me tenho debruçado nos últimos anos e que tem sido menos estudado neste âmbito, permite perceber que a doença teve consequências diferentes em cada território. E aqui podemos reduzir ou podemos diminuir a área de análise, enfim, entre casas. A casa onde matou a família toda e a casa onde não morreu ninguém. E, de facto, há um conjunto enfim, estrutural, em termos socioeconómicos, que tem depois responsabilidades na forma como um território ou uma determinada população pode recuperar ou adaptar-se a uma nova realidade. Há um livro muito interessante, tenho aqui alguns, de um autor, Stuart Borch, creio que o livro foi lançado pela University of Texas Press, e chama-se The Black Death in Egypt and England, a Comparative Study. E aquilo que o autor, por exemplo, demonstra é que a forma como a Inglaterra foi capaz de eu não diria recuperar, porque há sempre aqui enfim, mas foi capaz de se adaptar à nova realidade, foi muito distinta da do Egito, não por uma questão cultural ou, enfim, de território ambiental, mas por causa das estruturas políticas que num caso favoreceram essa adaptação e no outro o congelaram, entre aspas. E a necessidade de novos modelos, por exemplo, de exploração da terra, numa zona onde não há tanta mão de obra, ela pode continuar a ser explorada, por exemplo, para a criação de gado, e sabemos como a Inglaterra é importante a criação de ovinos, por exemplo, e é, enfim, fundamental para o seu desenvolvimento económico medieval, o comércio da lã e tudo mais. Foi possível, através do tipo de estruturas de exploração da terra enfim, da economia rural britânica, foi mais fácil adaptarem-se à nova realidade de uma demografia mais esparsa, enfim, de um grupo laboral mais reivindicativo porque menor para o mesmo trabalho. Foi possível recuperar de uma maneira mais eficaz e mais rápida, em termos económicos, do que aquilo que se verificou no Egito, na estrutura política estava cristalizada, o Egito Mameluco estava profundamente bem estruturada, mas não deu resposta e acabou por asfixiar parte dessa recuperação que podia ser feita porque se manteve inalterado numa realidade que já não era a mesma. No caso português, por exemplo,
é difícil nós percebermos se morreu assim tanta gente como se diz. Não parece que em alguns sítios o impacto demográfico tenha sido tão grande, mas a verdade é que, por vezes, não é necessário que morra muita gente para que a economia e a sociedade estejam absolutamente desorganizadas. A questão é de que forma é que isto se faz. Eu creio que respeita muito a imagem, uma boa imagem do baralho. Ou seja, não quer dizer que o baralho tenha menos cartas, neste caso, mas de facto ele foi baralhado e foi dado de novo. E creio que é isso que acontece na maioria dos territórios da Europa Ocidental. Creio que há o aceleramento de alguns processos que já estavam em curso no plano socioeconómico. Por exemplo, creio que já havia sinais de, enfim, de algum desgaste do modelo de exploração da terra. Creio que isso é acelerado, ou enfim, a ruptura da ACE pode dar-se com algo como a peste. Creio que há um aceleramento, por exemplo, na transição para uma economia mais monetária, mas não creio que a peste por si tenha sido responsável por essa alteração, ou seja, é um catalisador. Eu penso que isso aproxima-se mais ou menos da realidade da Europa e, portanto, isso tem a grande relação é a forma como as estruturas sociais e a economia são plásticas ou permitem esta readaptação, este reajuste a uma nova realidade com menos pessoas, com o mesmo território, com uma capacidade, por exemplo, de cultivar só terrenos mais férteis, porque permitem alimentar o mesmo número de pessoas ou um número inferior, como, enfim, permitem aos trabalhadores assalariados exigirem melhores condições e, em reação às autoridades congelarem ou diminuírem esses vencimentos que eram exigidos e obrigá-los a serem aceitos, há uma teia de fatores que, enfim, não se, tanto é positiva como negativa, e que, sem dúvida, isso sim marcou decisivamente o período que se seguiu e até hoje, porque somos consequência desses séculos de evolução. As coisas boas, genericamente parece que o estrato mais, enfim, os estratos mais baixos puderam então reivindicar um pouco mais. Parece que a segunda metade do século XIV e o século XV em muitas áreas da Europa foram de facto um período de enriquecimento desses estratos mais desfavorecidos, sobretudo da economia rural, mas também dos artifícios urbanos, e enfim, claro que estas comparações são sempre complicadas de fazer, mas consta que será necessário em muitas zonas chegar ao final do século XIX ou início do século XX para retomar o nível, enfim, de rendimento destas camadas mais populares que foi atingido no século XV. Claro que entre muitos mortos, alguns feridos e muitos sobreviventes traumatizados, é sempre complicado fazer um balanço positivo, mas os sobreviventes, no geral, parece que viveram melhor do que aqueles que os antecederam. Obrigado, André. A entrevista já vai um bocadinho longa, portanto é mesmo a altura de encerrar. Obrigado por acederes mais uma vez a fazer esta entrevista, porque embora a peste negra e a Covid-19 sejam de facto realidades muito distintas, é sempre importante percebermos como é que as sociedades humanas lidaram com as crises. Resta-me voltar a agradecer. Espero que as pessoas em casa tenham mais ou menos algum tempo disponível para ouvir isto até ao final, porque já ficou um bocadinho mais longo que aquilo que estava à espera. Obrigado. Fica bem, André. Cuida de ti e dos teus e até breve. E espero que todos aqueles que nos veem de forma assíncrona no canal do YouTube do CITSEM desfrutem deste vídeo, que tenham aprendido algo, e se tiverem questões podem deixar nos comentários e provavelmente depois pode ser que uma pessoa consiga entrar em diálogo. Obrigado, André. Tchau. Obrigado, Flávio. Tchau. Deus.